Nunca é tarde demais para mudar a sua vida. Escuta o que eu tô te falando porque não é a primeira vez que eu faço isso. Na verdade, eu já comecei tantas vezes que você pode até me considerar uma especialista nesse assunto, ok? E se eu chegar lá nos meus 40 anos, 55 anos, 85 anos e sentir que é a hora de recomeçar de novo, recomeçarei. Pensa comigo, eu acabei de fazer 33 anos. 33 aninhos, gente, eu sou um bebê. Até os 10 anos eu não sabia quase nada da vida. Meu universo era bem pequenininho, era casa, mãe, pai, coleguinhas da escola, no máximo igreja no domingo, e era isso. Eu não fazia ideia de como o mundo funcionava. O que era ótimo, porque eu ainda não estava tão modelada pelo sistema, mas eu também não tinha muitas possibilidades de alterar nada. Dos 10 aos 20, eu ainda estava conhecendo como é que era o negócio. Não que isso não aconteça sempre até hoje, mas que eu vivi conscientemente mesmo e tive as minhas liberdades e decisões foram nos últimos 10, no máximo 15 anos. Então se eu viver mais 30 anos, com 60, que eu espero estar com pura energia, para isso que eu trabalho hoje, me exercito, me alimento, eu tenho o dobro do tempo que eu vivi até hoje, considerando que muito tempo desse tempo eu era criança e agora eu não serei criança, mas se eu viver até os 90, até agora eu só vivi 1/3 da minha vida. Como que eu vou pensar que 30 anos é tempo demais, é tarde demais para mudar? Olha o tanto de tempo que eu tenho pela frente, dá para fazer muita coisa em 5 anos e eu vou te mostrar isso aqui. Eu sempre fui uma criança meio cabeção, assim, filosófica, observava muito as coisas que estavam acontecendo. E eu lembro que quando eu tinha uns 8 anos, eu passei por uma situação que modelou um dos meus principais valores. Sabe aqueles momentos do divertidamente, quando ela cria uma daquelas memórias que serve de fundamento para criar aquelas ilhazinhas? Eu lembro que minha mãe tinha chegado em casa cansada, ela tava muito estressada, tava estressada com o trabalho, tava estressada com o relacionamento, tava estressada com as amizades, ela tava infeliz com o lugar onde ela tava. E eu olhei aquilo e pensei, Cara, os adultos são muito estranhos. se não tá bom, por que que ela simplesmente não sai dessa situação? Por que que é muito mais confortável permanecer num lugar insalubre do que tentar algo novo que pode ser muito melhor? E então, eu disse assim, Papai do céu, que quando eu crescer, eu não seja um adulto esquisito como ele. e aí eu cresci e me tornei uma jovem adulta que largava tudo que parecia errado com muita facilidade. Nossa, red flag no relacionamento? Ah, o trabalho não tá tão bom? Quando viu, eu já tava virando a esquina. E antes de continuar essa história, eu já vou logo adiantando. Quando eu pensei nesse vídeo, a ideia era ir direto para a parte prática, o passo a passo do que eu planejo fazer daqui para frente para mudar a minha vida até o final do ano. Mas conforme eu escrevi, eu percebi uma coisa. A minha vida todinha é uma série de recomeços. Porque recomeço não é um evento que acontece uma vez na sua vida. É um processo, um ciclo. Cada lição te prepara para a próxima. Então, nesse vídeo, eu quero te ajudar a enxergar a sua própria jornada, a entender como os ciclos funcionam e identificar em que parte da jornada você tá. E se agora o que você tá sentindo parece uma grande bagunça, fica tranquila, porque vai chegar uma hora em que tudo vai começar a fazer sentido. Então, continuando. Eu me tornei essa jovem que soltava tudo com muita facilidade, mas com o tempo, eu comecei a me sentir culpada por isso. Aquela coisa de largar tudo rápido não parecia muito equilibrado. E eu criei um desejo de ver como era ter coisas que se construíam com o tempo. E aí, com 20 anos, eu tomei uma decisão bem firme. Eu não vou ser mais a pessoa que desiste das coisas. E foi aí que eu entrei no relacionamento que já desde o começo entregava bandeiras vermelhas bem grandes, mas eu tava decidida a aprender a insistir. E foi nessa mesma época que eu abri o meu canal no YouTube. E foi uma longa história, mas com 5 anos de casada, a relação já estava bem desgastada. E aí, no meio de uma briga, eu tive uma epifania. Juro, parece que a minha alma saiu do corpo e as coisas em volta começaram a andar em câmera lenta. Ele lá gritando comigo e eu assim, olha aí eu, sendo estranha como os adultos que eu disse que não seria. Forçando um relacionamento que já faz tempo que não faz bem pra ninguém. A gente já tinha perdido o respeito, sabe? Fazia tempo que parecia que ninguém falava a mesma língua. E naquele momento, a minha mente começou a fazer um cálculo. Surgiu um gráfico imaginário, assim, e eu pensei, bom, a gente já tá junto há 5 anos. De lá pra cá, foi ladeira abaixo. E eu tenho 25 anos. 5 anos foi 1/5 da minha vida. É bastante tempo.
Mas a minha vida não tá acabando. Daqui 5 anos eu terei 30. E quando a gente tem 25, a sensação de ter 30 parece que é muito doido, que, nossa, né? Dá aquela ansiedade. Eu falei, como que eu quero estar com 30 anos? Será que existe alguma possibilidade desse gráfico do nada começar a subir? Improvável. Será que eu quero mesmo desperdiçar mais 5 anos insistindo em algo praticamente impossível de funcionar? Em 5 anos, eu construí uma carreira inteira. O meu canal no YouTube tinha 5 anos, ele já tinha 6 milhões de seguidores praticamente. Eu já tinha feito milhares de coisas que eu nem imaginava, conquistado tantas coisas. Então, pra mim ficou um marco assim, 5 anos é bastante tempo, dá pra construir muita coisa, é tempo demais pra desperdiçar. E a Kim de 8 anos falou no meu ouvido, se não tá bom assim, não é tão complicado. Só sai. Mas não era tão simples, né? A gente escuta a criança e fala, calma, criança, calma. Larguei aquela briga, peguei a chave do carro, o cartão de memória e fui lá entregar arquivo pra editora, porque a briga era sobre um vídeo do canal. E eu dormi no estúdio aquele dia e 2 semanas depois estava lá recolhendo as minhas roupas da casa e me divorciando. E não foi nada fácil. Foi um divórcio bem conturbado, bem traumático. E pouco tempo depois eu já tava namorando com a Ju. A gente já se conhecia antes e eu até brinco com ela que se a gente, com a consciência que a gente tem hoje, naquela época a gente racionalmente tivesse pensado mais sobre isso, talvez a gente nunca tivesse se escolhido, porque a gente era muito diferente. Nós duas estávamos saindo de relacionamentos complicados e nos apoiamos pra gente ter força pra seguir em frente. Só que a gente tinha uma coisa em comum muito importante. 2 geminianas que gostam muito de se comunicar. Então, desde o começo, a gente sempre conversou muito e a gente nunca conversou pra atacar uma outra. A gente sempre conversou pra tentar resolver as situações, pra tentar aprender com aquela situação, pra criar uma solução pro futuro e com isso a gente foi construindo algo que hoje é muito legal de ver. Isso é algo que eu olho e falo, cara, aí tá uma coisa na minha vida que eu consigo ver o efeito positivo da construção com o passar do tempo. Mas para isso as duas pessoas precisam querer, você entende? Tem que ter ali alguns sinais de que faz sentido, que as duas pessoas querem conquistar a mesma coisa. Assim como no trabalho e nas outras áreas da vida. Bem nessa época da separação, o meu canal tava vivendo o seu ápice. Eu tava muito hypada, tava com vários projetos, várias ações, saindo com peça de teatro e o meu público naquela época era majoritariamente infantil. E por isso eu fui fortemente aconselhada a esconder o meu relacionamento com a Ju. Diziam que isso poderia acabar com a minha carreira. E foi assim que ficamos 1 ano namorando escondidas. Eu amava muito meu canal. Criar conteúdo era tudo pra mim. Mas nessa época eu comecei a associar o canal à dor. Primeiro, o divórcio, porque o sucesso, o canal começou a desgastar muito o relacionamento. E segundo, a prisão. Pra mim, sempre o trabalho foi sinônimo de liberdade. Mas agora ele estava sendo o oposto disso. Então, se eu viver de forma livre, se eu expressar por mundo meu amor, se eu poder ir num restaurante de mão dadas com a minha namorada, significa arriscar a minha carreira, talvez essa carreira nem seja pra mim. Eu precisava recomeçar. E foi aí que eu joguei tudo pro alto. Quando a gente fez 1 ano de namoro, eu falei, ai, que se lasque, eu fiz essa publicação aqui comemorando essa data pra gente, anunciei mesmo, a gente recebeu muita mensagem de carinho, muitos, eu já sabia, e a gente perdeu muito. Milhares, dezenas de milhares de seguidores. Mas tem um detalhe muito importante e curioso, que é, durante toda essa época, me divorciei na outra semana, tava publicando conteúdo normalmente. Anunciei que tava namorando, tava sofrendo hate, no outro dia tava publicando conteúdo normalmente. O meu canal, ele nunca parou de funcionar. A minha vida poderia estar um desastre, um caos, e eu estava lá gravando vídeo, sorrindo. Gente, oi, cara de boi, gravando vídeo, morrendo por dentro, mas mantendo o canal funcionando normalmente. Mas eu tava tão ferida por dentro, assim, sabe? Eu me sentia rejeitada pelo público, eu não queria mais falar com criança, eu queria falar com adultos, eu queria falar com a comunidade LGBT. E hoje, olhando pra trás, a melhor coisa que eu poderia ter feito era pausado o canal, dado um tempo, ou no mínimo,
começado um novo posicionamento num canal novo. Teria sido tudo muito mais fácil, mas naquele momento era tudo tão visceral, sabe? Tinham colocado tanto na minha cabeça que tudo ia acabar, que eu ia passar fome, que minha carreira ia acabar, que todo mundo ia me esquecer, que eu não consegui largar. Eu mudei bruscamente o conteúdo, só que tentando não perder o engajamento. Eu queria muito provar para todas essas pessoas que me seguraram que o canal ia sobreviver e que eu ia sobreviver. No vídeo passado, eu falei com vocês sobre o quanto criar conteúdo pensando só em visualizações fez com que eu me perdesse com o tempo. Traduzindo, criar vídeos super virais, bem apelões, pra chamar atenção mesmo. E pessoalmente, tem várias coisas que eu gravei que eu não me orgulho. E nessa época eu fiquei pior ainda. Eu gravei, raspei minha sobrancelha, eu fiz umas coisas assim, tipo. Porque era muita pressão. Eu tinha equipe, tinha salário pra pagar, tinha uma imagem pra manter, tinha algo pra provar. Aí eu resolvi recomeçar de novo. Eu pensei assim, cara, não tá dando, não tô com orgulho do que eu quero fazer algo com profundidade, eu quero fazer algo bem feito. E eu pensei, e se eu me matricular numa faculdade de gastronomia, começar a falar sobre comida, sobre receitas, assim eu coloco a comida e as receitas num lugar maior do que eu e a minha vida pessoal deixa de ser a pauta. Eu sempre gostei de cozinhar e eu já tinha feito vários vídeos de comida no canal, então tinha tudo pra dar certo, estava muito animada. Entrei na faculdade de gastronomia e 2 semanas depois, pandemia. Acho que ninguém esperava que a pandemia ia demorar tanto tempo. Eu consegui assistir uma aula dentro da cozinha e depois eu concluí um semestre inteiro no EAD e eu achei isso uma palhaçada e tranquei meu curso. Durante toda a pandemia eu continuei publicando conteúdo, tá? Tipo, aconteceram muitas coisas e eu sem pausa. Constante. Eu cheguei a pegar a Covid e fiquei muito mal, mas eu tava lá, postando, firme e forte, cada dia com menos vontade de viver. E eu tava ganhando bastante dinheiro nessa época, consegui juntar dinheiro, comprei meu carro, comprei minha casa à vista e eu desacelerei. Falei, ah, bom, tenho casa própria, não vou me preocupar mais com nada. Eu não foi assim, não foi exatamente esse o raciocínio, tipo, ai, agora eu vou me permitir desacelerar. A verdade é que eu não tive nem escolha. Já fazia muito tempo, meses, que eu tava acordando já passando muito mal. E eu tinha a sensação que a qualquer momento eu ia ter um AVC, que eu ia passar mal, que eu ia morrer, que ia me dar algum teleco-teco ali e ia dar ruim. Entrei numa depressão ali, no burnout, e eu não conseguia produzir conteúdo mais. Então eu entrei em contato com minha gerente do YouTube e falei, olha, acho que eu vou pausar um pouco, não sei quando que eu vou voltar. E ela tinha acompanhado todas as várias tretas, várias fases assim, internas que eu conversava com ela. E pra minha surpresa ela respondeu, Caramba, Kim! Não sei como que você aguentou tanto tempo. Pra mim, você já devia ter parado pra cuidar da cabeça faz muito tempo. e realmente, hoje eu vejo que se eu tivesse parado quando eu precisei parar, em vez de ter forçado a barra, talvez eu não precisasse ter parado por tanto tempo. Ou talvez eu tivesse precisado sim, sabe? As coisas acontecem porque tem que acontecer. A gente só não pode esquecer de que é a gente que dá o tom de como que a gente enxerga e conta a nossa história. Porque nada nos pertence mais do que a nossa história, isso é nosso e ninguém pode deslegitimar isso. E então eu decidi mais uma vez mudar a minha vida. Porque a vida adulta, ela faz isso, ela vai sugando a gente quando você vê tudo, tipo, parece muito complicado. É aquele, ai, mas eu já cheguei até aqui, ai, mas eu já conquistei tanto, ai, mas eu sou forte, eu não posso cair. E vendo o estado que eu tava, eu pensei, não. Mas eu amo viver, a minha vida não acabou, a minha vida não é internet. Tô fazendo alguma coisa muito errado. Não sei nem onde começar a procurar. E aí eu fui descobrindo coisas. Me fechei numa introspecção, assim. Eu lembro que na época eu comecei a assistir um podcast que era Bom Dia Óbvios, e elas estavam falando justamente disso, do cansaço das redes sociais e da importância de meditar, nem que fosse um pouquinho. Então eu procurei vídeos de meditação. Eu já fazia algumas meditações guiadas antes, mas dessa vez eu fui mais. Comecei a estudar budismo. Aí comecei a fazer yoga pelo YouTube. Comecei a estudar várias religiões, espiritualidade. Aí comecei a estudar a lei da atração, física quântica, desenvolvimento pessoal. Eu falei, não me interessa, eu vou descobrir qual que é o meu propósito, qual que é o sentido da minha vida. Comecei a ler muitos livros, me apaixonei por isso de livros. Teve uma época que eu tava lendo assim um livro por semana, até mais, porque eu falei, cara, olha o tanto de coisa que eu tô aprendendo aqui, meu Deus! Comecei a acompanhar muitos canais, muitos podcasts, e até hoje eu faço isso. Realmente foi algo assim que, nossa,
E a minha primeira tentativa de me reencontrar profissionalmente foi voltar para a faculdade de psicologia. Pois é, gente, no mesmo ano que eu abri o canal, que eu me formei como maquiadora e cabeleireira, eu estava cursando psicologia na PUC também. Aí, sem conseguir conciliar as duas coisas, eu acabei trancando a faculdade. Então, nesse momento, como eu pensei, esse caminho A não deu certo, vou voltar lá e vou tentar o caminho B. E então voltei pro cursinho, voltei a estudar, tava me sentindo muito jovem. Só que no meio do caminho do cursinho ali, quase no final, eu tive uma oportunidade que chegou assim, basicamente aleatória na minha vida, que foi a oportunidade de estudar tatuagem. Tive a oportunidade de fazer um curso em parceria e eu sempre quis aprender, sempre achei uma arte maravilhosa, achava incrível a possibilidade de fazer um desenho eterno na pele de alguém. E logo no último dia de aula do curso, eu já mandei mensagem para todo mundo que eu conhecia e lotei a minha agenda da semana seguinte. Depois que eu fiz isso, eu falei: ixi, esqueci do cursinho. Depois dessa semana, lancei um flash tattoo online e lotei a minha agenda para os próximos meses. E assim foi, deu muito certo. Eu trabalhei com tatuagem por mais de 2 anos, trabalhei com piercing também, foi muito legal. Mas depois desses 2 anos e meio, às vezes vem aquela vozinha na cabeça e eu sentia ainda que eu precisava de um diploma para provar que eu era capaz de concluir algo longo. A minha família inteira é de licenciatura, todo mundo virou professor, todo mundo se formou, sempre foi aquela coisa que esperavam de mim e eu pensei, não importa se eu tô ganhando dinheiro aqui, eu vou fazer faculdade. E aí já tinha rolado toda a questão que eu tinha sentido na pele, o que é ser uma mulher LGBT, mulher. E também tava rolando aquela questão de política, Lula versus Bolsonaro, e eu sempre fui bem autocentrada no meu próprio mundinho ali. Eu passei metade da vida passei muito tempo gravando slime e fazendo kit de maquiagem. Eu nunca fui muito da política. Sempre fui da filosofia, mas não da política. Pensei, preciso me politizar. Então eu descobri o curso de Ciências Sociais, que é um curso que basicamente junta várias coisas: filosofia, sociologia, antropologia, política, e vou nessa. E eu fiz 1 ano e meio de faculdade e eu realmente me dediquei, porque eu sou assim, eu sou muito intensa, eu vivo com muita presença que eu me dedico. Então eu fui uma boa aluna, eu fiz estágio, fiz os trabalhos, passei com notas muito boas. Mas depois de 1 ano e meio eu realmente consegui me curar de algumas coisas que foi, cara, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não faz o menor sentido. Talvez o rolê instituição não seja muito pra mim. Eles ensinam a gente a ter... não vou começar a falar sobre faculdade aqui. É outro rolê, daí cada um sabe do que sonha. Não vou falar sobre isso aqui, não. Não era um caminho que eu queria seguir, era algo que estava me consumindo muito. Pra quê? Só pra eu provar algo pra alguém? Não é porque eu não me formei que eu não vou aproveitar o que eu aprendi. Foi mais um momento que eu, de novo, voltei pra Kim criança e me reconectei com não ficar em lugares que não cabem. E aqui eu já tava, tipo assim... Tinha feito muita terapia, tava reconectada com a minha criança interior, tinha ressignificado o meu passado, tava enxergando muito valor em tudo que eu tinha feito no YouTube, no quanto isso tinha ajudado muitas pessoas, e eu não enxergava isso na época, então tava lindo. O que eu pensei? Acho que estou pronta para voltar. Anunciei minha volta pro YouTube. Nossa, muito legal, muito nostálgico, e a minha ideia era continuar de onde eu parei, só que introduzir tudo que eu tinha aprendido. Então, voltei com kit de maquiagem, com Caroline, e por mais que eu tenha feito as pazes e ressignificado meu passado, realmente não dava mais para voltar para produzir esse conteúdo, não dava mais. Daqui para frente é só para frente. Então eu comecei um novo projeto, comecei a roteirizar uma nova série. Que assim como eu tinha crescido, o meu canal, ele tinha uma personagem que era criança naquela época, que era a representação do meu público. Eu pensei, bom, eu cresci, as pessoas que me acompanham cresceram, e a minha personagem cresceu também. Eu vou trazer uma série com muito mais seriedade, mas ainda trazendo a comédia, e eu vou contar sobre a história dessa personagem na vida adulta. E escrevi, estudei sobre roteiro, estudei sobre cinema, estudei muito, bem independente ali, bem autodidata. Trabalhei na minha rotina ali para separar um período todos os dias para escrever, mas eu nunca senti que eu tava pronta. E aí me veio uma oportunidade, gente, que na época, eu lembro que eu até gravei vídeo falando sobre isso, o quanto era milagroso
quanto era doido o universo de trazer oportunidades pra gente, porque eu fui convidada pra atuar numa série. Era uma série pra um aplicativo de séries verticais, e eu pensei, meu Deus, é a oportunidade pra eu descobrir como que é um trabalho profissional de criar série e tudo que eu preciso aprender para estar pronta pra produzir a minha própria série. E tava tudo lindo, até eu ler o roteiro e perceber que ele era um desastre, gente. Meu Deus, era tão errado em tantos pontos. E aí eu conversei com o produtor, falei, olha, então veja bem esse roteiro, tem... acontece isso, isso, aquilo, complicado. E foi ótimo, porque ele muito me ouviu, ele me incentivou, eu trazia ideias, trazia outras sugestões de roteiro, a gente fez reunião, nossa, aquela semana eu trabalhei até de madrugada escrevendo sugestão para o roteiro, ele até me passou prazo para eu enviar essas atualizações e falou que o diretor tava lendo tudo, que tava achando incrível e que, meu Deus, ele falava, nossa, você tem habilidade com roteiro, hein? E eu tava tipo, caraca, me encontrei, meu Deus! Até chegar no dia da gravação. Primeiro dia no set de filmagem, me chega o diretor com o roteiro antigo. E aí eu falei, então, mas veja bem, é que eu entreguei o roteiro, não sei o quê. O produtor falou que você tinha lido, que você tinha aprovado. Ele, não, nem li. Não. Aí eu, então, mas é que eu trabalhei muito nele. Tem como você ler e tal. E aí ele me garantiu que ele leria, me deu muita liberdade, falou que no dia seguinte a gente ia começar a trabalhar a partir dele e tal. E aí chegou o dia seguinte. E eu falei pros atores, falei assim, então, eu conversei com o diretor, vai valer o meu roteiro, tá aqui pra vocês já darem uma olhada e tal. Chegou no dia seguinte, ele, não. Falei nada disso, não. Gente, foi uma situação assim que aconteceram tantas coisas bizarras nesse set que eu me sentia naquele filme Mãe, sabe? Foram dias sendo desacreditada, tratada com condescendência. E eles tentando fazer com que eu pensasse que eu que tava sendo difícil, sendo que eu só tava tentando ser profissional e adulta. E foi aí que caiu uma ficha pra mim, que foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, por que estão me tratando como se eu fosse uma criança? Eu sou uma mulher, eu tenho 32 anos, eu sou muito dedicada e eu quero me posicionar como tal. E eu percebi também o quanto nós mulheres tantas vezes nos cobramos uma perfeição, uma entrega absurda para achar que o que estão nos pagando tá valendo, enquanto muitos homens por aí estão entregando um trabalho bem mais ou menos com a autoestima lá em cima. Já reparou? Então eu saí de lá e daí eu entendi que aquela experiência ela realmente foi mandada pela vida para mim, mas não era para me mostrar o que eu precisava aprender para estar pronta. Era claramente você está pronta. E com esse sangue no olho de comecei a organizar as coisas para finalmente produzir minha série. Não, vamos lá, tem que aprender aprendendo no caminho, que agora o que tem que aprender vai ser aprendido na prática. E começamos a série. E assim, gente, ela ficou muito linda, muito produzida. A gente tinha muita vontade, muita determinação e um orçamento zero. Produzir uma série, um filme, uma produção audiovisual não é um trabalho de uma pessoa só. Eu conversei com um fotógrafo muito experiente uma vez, ele falou assim, cara, a fotografia, você coloca o teu olhinho ali, ó, na câmera, é o seu mundo, você tira aquele seu olhar, é um trabalho individual. Agora, o cinema não é brincadeira para uma pessoa só. E imagina eu sendo atriz, roteirista, diretora, produtora, que tava correndo atrás de tudo que precisava e trabalhando também na divulgação. É pra tirar a sanidade de qualquer um, mas eu fui lá e fiz um trabalho muito bom, a gente conseguiu muitas parcerias. Só que como eu não tinha verba, todo mundo tava trabalhando ali na amizade, na confiança no projeto e se embora. Mas se aparecia algum trabalho pago, galera, olha, eu tô me pagando pra trabalhar lá, adiós. E aí ficava essa insegurança. Então assim, eu sou muito realizada com a série, por mais que eu não tenha conseguido finalizar ela. Gente, se a Netflix e a HBO cancela a série se ela não performa tão bem ou por qualquer outra coisa, quem sou eu pra ficar derretendo todo o meu patrimônio pra tentar sustentar um negócio que talvez não dê certo sem nenhum patrocínio praticamente, sabe? Então, assim, chegou uma hora que eu percebi que o custo, a incerteza, o custo financeiro, mental, psicológico e essa incerteza em relação às pessoas, porque ninguém estava recebendo e elas tinham o direito sim de vazarem, tava deixando a gente muito surtada, muito estressada, tava me tirando do meu centro de equilíbrio. E hoje eu sou muito, sabe, se eu percebo que o trabalho tá me deixando doente,
cobra um preço ali que eu não quero pagar. Eu não acredito que você precisa se matar de trabalhar. Não acredito. Sei que é difícil, sei que foge da regra, sei que foge do que todo mundo fala, mas eu acho que dá assim pra tentar usar a criatividade e tentar pelo menos não pagar esse preço. Pra mim existem muitas coisas na vida que são tão importantes quanto o trabalho. O trabalho é importante? Sim, mas ele não é mais importante que a minha saúde. Ele não é mais importante que a minha harmonia familiar. Então, existem maneiras e existem pessoas que trabalham assim, com equilíbrio. Não é tão comum, porque não é isso que nos vendem em todos os lugares, mas se tem pessoas fazendo é porque é possível. Então foi um alívio parar de trabalhar com a Sei. E aí eu precisava achar uma outra forma de ganhar dinheiro. E a primeira coisa foi, vou voltar a tatuar. Tatuar foi ótimo. Mas antes de voltar a tatuar, porque daí eu comecei a fazer os cálculos, tinha que investir ali em alguns outros equipamentos novos, investir em material, e em estúdio, eu pensei, antes disso eu vou investir numa última tentativa de algo que eu sempre tive vontade de fazer e eu quero sentir como que é, quero ver se eu vou gostar, quero ver se eu vou gostar mais do que a tatuagem, que foi trabalhar com nails. Eu já produzia conteúdo de nail no outro canal, tenho vários vídeos que viralizaram ensinando a fazer alongamento e falei, vou me profissionalizar nisso, vou começar a cobrar e vou vender pra ver se eu gosto. E em menos de 5 meses, eu já estava atendendo outras nail designers que vinham para conhecer o meu trabalho, já estava com lista de espera, já estava dando aula para minha primeira aluna e procurando um novo espaço para expansão. Com as unhas, eu aprendi tanta coisa que dava para fazer um vídeo só disso. Acho que é porque ainda tá muito fresco, é muito recente. A primeira coisa foi a importância de desenvolver processos claros. O sonho de toda nail é fazer um alongamento em 1 hora ou menos, porque assim a gente consegue atender mais pessoas, consegue ter mais qualidade de vida, e eu tava demorando 3 a 5 horas. E a melhor maneira de reduzir tempo é estudar muito, é investir em material otimizado e saber claramente de cor os processos, para não duplicar processo, fazer 3 vezes a mesma coisa sem perceber, não perder tempo. É um trabalho que não dá para desperdiçar 1 segundo sequer. Aprendi muito mais sobre aprender. Eu sempre fui uma pessoa que aprendi tudo muito rápido, sempre fui autodidata, e com as unhas eu desenvolvi isso melhor ainda, porque eu comecei a desenvolver processos de estudos. Eu coloquei processos na minha vida. E são aprendizados que eu trago para tudo que eu faço. Inclusive, estou utilizando deles aqui enquanto eu trabalho nesse canal. Uma das coisas muito legais que eu fazia era assim, quando eu terminava de fazer uma unha, eu olhava as fotos, olhava os vídeos, ou eu já ia mentalizando aquilo enquanto eu tava fazendo, tipo, estou tendo dificuldade com isso aqui. Ficou bom, mas isso aqui poderia melhorar, a esmaltação poderia melhorar, o cantinho poderia melhorar, o tempo, redução de tempo. O que que eu preciso estudar depois aqui? Cliente ia embora, se eu tinha tempo, se já era final do dia, eu já ia direto estudar. Já ia direto procurar pessoas explicando sobre como fazer aquilo lá melhor. E com esse estudo, em vez de desanimar ao encontrar defeitos e vida, eu ficava animada porque eu pensei, nossa, aprendi uma coisa nova que eu não sabia quando eu fiz aquela ali, não vejo a hora de fazer a próxima. Pra eu testar se eu aprendi mesmo. E assim, cada mão ficava melhor que a anterior. E eu ficava cada vez mais motivada. Eu aprendi que para eu lotar a minha agenda, eu não precisava postar todo dia, ficar o dia inteiro postando 12 stories por dia. Eu falei muito pouco, publiquei muito menos, com espaçamento, mas eu fiz postagens assertivas e bem tranquilas que foram o suficiente. E o mais importante, eu aprendi o valor do meu tempo. Foi a primeira vez que eu literalmente não tinha tempo. Que não tinha como dar um jeitinho. Se eu falasse não deu tempo de responder, não era nem porque eu tava procrastinando, é porque não deu tempo de responder. Porque se eu atendia 4 pessoas por dia, eu ficava das 10 da manhã até as 10 da noite fazendo unha, eu não parava 1 segundo, às vezes parava pra comer, às vezes a Ju levava comida pra mim, e o tempo que a cliente levantava pra ir no banheiro, às vezes era o tempo que eu tomava um golinho de água, ou arrumava minha bancada ali rapidinho, porque eu não podia perder tempo. Não tinha pausinhas, porque sem as pausas eu já demorava, imagina com elas, e eu queria muito ganhar tempo de mesa. Foi aí que eu comecei a entender também, em relação ao tempo, a parte de prioridades, porque eu tinha algumas parcerias, algumas coisas que não estavam me trazendo retorno financeiro, mas que eu tinha me comprometido, e começaram a surgir cobranças. Às vezes muito mais internas do que externas, e eu tinha vontade de atender menos para eu conseguir não deixar essas outras pessoas na mão. Só que daí eu pensava, cara, mas aonde que tá a minha profissão? Onde que tá o meu trabalho? Meu trabalho tá aqui. Por que que eu quero reduzir o meu trabalho para cuidar de expectativas de pessoas que não estão nem me pagando? Porque elas estão me dando algo de graça? Não existe coisa de graça. Então,
Para eu parar de sentir que eu estou devendo para essas pessoas, eu deveria era focar no meu trabalho, ganhar dinheiro para pagar elas em dinheiro. Senão eu sempre vou estar trocando o meu tempo. Assunto para uma nova pauta, mas tenho muito do que conversar sobre isso com vocês. Mas teve uma coisa que eu fiz, uma outra profissão muito paralela, que eu não cheguei nem a contar muito nas redes sociais que eu tava fazendo, foi bem no off mesmo, que foi ali junto com a parte de começar a trabalhar com unhas, que foi eu comecei a cuidar da rede social de um salão de beleza. Gente, fazia muito sentido. Eu tenho muito conhecimento dentro das áreas de beleza, eu já me divulguei dentro dessas áreas, eu crio conteúdo há 11 anos sobre beauty e eu consegui enxergar claramente como que eu poderia ajudar aquele Instagram a crescer, a engajar, a se posicionar, a se diferenciar no mercado. Então eu pensei, cara, vou tentar, por que não? Ela tá me pedindo minha ajuda, vou ajudar. Então, eu fazia toda a estratégia, e eu ia lá, tirava foto, fazia vídeo, fazia parte social media, editava, e eu e a dona, a gente dividia a tarefa ali de publicar. E isso enquanto eu tava atendendo unhas. E enquanto eu tava atendendo unhas, eu não conseguia fazer mais nada. Então, eu sempre ficava com aquela sensação de que eu não estava entregando nesse trabalho de social media tudo que eu poderia. Porém, eu estava cobrando muito menos do que o meu trabalho valia. Na hora de passar o orçamento, eu já passei o orçamento bem abaixo do que o meu tempo valia. E daí ela não tinha verba para isso e eu acabei cobrando muito menos. Não fazia o menor sentido, nem fechava a conta, gente, era loucura. E mesmo recebendo pouco, eu achava que eu não estava entregando o suficiente. E isso estava me deixando muito ansiosa. Então eu falei, não dá, não quero ficar ansiosa desse jeito, não quero ficar me cobrando desse jeito. Não vai dar liga trabalhar como social media. Essa parte, assim, da pessoa me contratar pra eu estar com ela ali todos os dias, não é um modelo de negócio que eu sou muito fã. Então eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, não tá dando, não tô conseguindo dividir a minha atenção entre esse trabalho e o meu trabalho com nails. Então eu não acho que eu tô entregando um trabalho à altura do que eu gostaria. E pra minha surpresa, sabe o que ela respondeu, gente? Eu entendo, Kim, eu sou empreendedora, eu acho que você tem sim que cuidar do seu bebê, do seu negócio, mas só pra você ficar com o coração em paz, eu estava muito satisfeita com o seu trabalho. Com o pouco tempo que você me ajudou, eu já estava colhendo resultados reais pro meu negócio. Quantas vezes você já subestimou o seu trabalho? Quantas vezes você foi autocrítica demais, perfeccionista, teve medo de cobrar? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso agora. Eu já tinha passado por aquela experiência atuando na série, mas mesmo assim eu continuava caindo no ciclo de travas que pareciam tão difíceis de consertar, que eram coisas tão profundas. Então eu foquei nas unhas, identifiquei essa trava que eu precisava trabalhar e falei, eu vou aproveitar que todos os dias eu tenho que cobrar de 3, 4, 5 pessoas para desenvolver essa habilidade. Todos os dias será uma nova oportunidade de quebrar ciclos e agir diferente. Eu repetia para mim mesma que eu estava entregando uma unha linda. Eu ficava tentando perceber como que eu me sentia depois de fazer as unhas, o quanto que isso elevava a minha autoconfiança, meu senso de autocuidado. E eu comecei a perceber também quando a cliente chegava assim com a unha tão pequenininha, toda roidinha, e como ela se iluminava quando via a unha que eu tinha acabado de fazer na mão dela, sabe? E eu repetia para mim mesma que o que eu entregava tinha muito valor. E que o valor que esse dinheiro que a cliente estava me pagando era uma troca, que era justa, que não era um favor que ela estava me fazendo. Então eu comecei a cobrar com uma outra postura. Obrigada por me pagar. Pessoas que têm uma mentalidade abundante, elas gostam de pagar. A gente tem que deixar as pessoas fazerem as trocas com a gente. No nosso subconsciente, a gente não gosta de ficar devendo. Então é uma boa ação cobrar, ter essa troca justa. Todo mundo sente que se ajudou. Falava o valor com gosto, falava então, é porque é tanto disso, tanto daquilo. Às vezes eu dava umas capengadas ali, mas eu ficava tentando me policiar de, nossa, hoje eu dei um desconto que ninguém me pediu, amanhã eu vou tentar não dar desconto. E é claro que eu precisei de muito suporte, eu assisti muito vídeo ensinando a cobrar, para tentar explicar para o meu cérebro quanto isso fazia sentido para mudar minha mentalidade. É por isso que esses vídeos que a gente posta aqui são tão importantes. É por isso que é muito bom você consumir conteúdos que te fazem crescer. E aí a vida testou.
Chegou num ponto, assim, que eu fui atender uma cliente que era uma seguidora minha, que falava que gostava muito de mim, que me acompanhava há muito tempo, que, meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo a unha com a Kim. Então, eu passei um orçamento, combinei previamente com ela o valor, me dediquei, fiz uma unha linda, decorada e tudo mais, e quando eu tava já quase acabando, ela me solta. Ai, Kim. Bem que você podia me dar essa unha de graça, né? Pra que cobrar, menina? Você nem precisa disso. E eu sou pobre. Ai, eu nem acreditei, sabe? Eu não lembro direito o que eu respondi pra ela, mas foi basicamente uma piada. Eu ri em cima, assim, não fiquei brava, não fui grossa. Falei, ei, valoriza o meu trabalho. Não, eu só ri, falei, ixi, né? Me dê meu dinheirinho. Trabalhei, agora me pague. E foi muito, muito fácil fazer isso, gente. A parte mais difícil e mais necessária para você mudar de vida é assumir um novo posicionamento onde você deixa de ser a amiguinha, a boazinha. E isso vai incomodar muita gente que quer te manter no mesmo lugar, que é confortável para ela. Se você não conseguir quebrar isso, você não vai conseguir mudar de verdade. A real é que você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Só que você continua tentando fazer isso com a mesma identidade que te colocou nesse lugar que não te pertence mais. Eu tô te contando tudo isso para que você entenda a importância do processo. Cada aprendizado meu me preparou para o seguinte. E mesmo que as unhas tenham sido uma fase, que eu não tenha continuado nelas, elas foram necessárias para que eu tivesse bem treinada para entrar nessa nova fase. Senão eu nunca teria como sustentar isso que eu tô criando agora. Eu tô entrando agora num degrau da minha vida que eu sempre quis, mas também que eu sempre fugi, porque ele exige uma força de posicionamento. Dizer que eu tenho valor em mim, que a minha experiência e o meu conhecimento são dignos de serem pagos, me tira do lugar da boazinha, das diquinhas. E esse movimento, ele afronta diretamente as pessoas que não têm coragem de sair desse lugar. Então eu já tava com tudo estruturado, eu sabia que eu precisava escalar, eu sabia que esse modelo de trabalhar tantas horas por dia, de não ter horário pra almoçar, de eu ter que me levar ao almoço, de ter dor na bunda, de ficar sentado o dia inteiro, não ia funcionar por muito tempo. Eu sabia que eu precisava escalar. Então eu já tava com tudo preparado, já tava montando a apostila pra criar infoproduto, pra dar cursos VIPs de unha, para treinar as pessoas. E aí eu fui para um evento que eu fui convidada para participar de um painel que era uma imersão de 3 dias sobre liderança feminina para mulheres empreendedoras e do meio corporativo. Era um evento high ticket, quem estava lá pagou alto para estar lá, porque são pessoas que entendem a importância de estar ao lado de outras mulheres com a mentalidade elevada. E eu tava muito feliz de estar lá, tava muito honrada, mas é óbvio que tinha uma parte minha falando: Meu Deus, você é uma fraude, meu Deus. eu tava com medo de estar perto delas, eu tava com medo delas perceberem que a minha mentalidade tinha um monte de limitação. Eu tava com medo de falar, tipo, o que eu vou explicar para essas mulheres? Elas são tão incríveis. E aí eu vou falar sobre um sucesso que eu fiz no passado, mas que agora eu não vivo necessariamente ele. Eu vou falar, nossa, um dia eu fui muito famosa, ganhei muito dinheiro e hoje eu tô fazendo unha no estúdio dentro da minha casa. E comecei a diminuir e descredibilizar a minha jornada. E, meu Deus, fiquei nervosa, mas o medo nunca me parou e não era dessa vez que ele ia fazer isso. Ele pode me atrasar, mas me parar, não. Eu disse pra mim mesma que eu ia aproveitar essa experiência, que eu ia aprender muito lá. Eu assisti todos os outros painéis que tiveram, todas as outras palestras. E antes de subir no palco, eu fiz uma oração. E eu pedi que aquilo não fosse sobre mim. Que no momento que eu subisse no palco, acabasse o medo de eu ser julgada, de eu ser avaliada, que... olha, deixa meu ego de lado um pouco. Se eu fui convidada para estar lá, é porque eu tenho algo para transmitir. Então, que isso seja transmitido. Que da minha boca saiam palavras que ajudem as outras pessoas a crescerem. E foi assim que eu fiz. Subi com calma, bebi minha água, sentei e fui respondendo as perguntas que me eram feitas. E no final, gente, eu fiquei muito surpresa com quantas pessoas se conectaram com o que eu falei. Várias me procuraram para fazer perguntas sobre como que elas superavam o medo de falar na frente da câmera, como que elas falavam com essência,
como que elas se posicionavam na internet, como que elas poderiam construir também uma carreira no digital com base na própria verdade. E eu fui contando tudo que eu sabia, e eu fiquei surpresa com tanta coisa que eu sabia que eu podia ajudar. Eu fiquei, nossa! E foi aí que eu percebi que elas eram sim grandes especialistas nas áreas delas, mas que elas estavam me pedindo ajuda por algo que eu nem enxergava mais valor. Eu tinha me esquecido de mim quando eu comecei, de tudo que eu não sabia. E o que hoje parece ser básico era ouro para elas. E aí elas me perguntaram: você dá mentoria? Você faz análise de perfil? E eu pensei, meu Deus, nunca imaginei que o meu conhecimento tinha tanto valor. Então eu cheguei em casa, continuei atendendo, todo mundo estava agendado, mas aquilo tinha alugado um triplex na minha cabeça. E como se não bastasse todos esses sinais que o universo estava me dando, uma das palestrantes que falou lá no evento, ela me mandou mensagem no direct e disse: Kim, eu acho que você não está explorando todo o valor potencial que você tem de ajudar as pessoas. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, não, veja bem, eu vou fazer curso de unhas, eu vou ajudar mulheres a ganharem renda, a começarem um novo negócio, a lotarem agenda. E ela falou assim, cara, ensinar uma nova profissão para as pessoas é muito legal, muito lindo. Mas eu acho que você tá pensando pequeno, porque você poderia ajudar muito mais pessoas. E eu fiquei tipo assim, eu não sabia nem o que responder pra ela. Mas isso ficou claro, eu poderia ajudar muito mais pessoas do que só quem trabalha com unha. Eu poderia contribuir com qualquer pessoa que quisesse expandir com o seu negócio, sua voz, sua presença no digital. Então, eu precisei fazer uma escolha. Continuar no nicho em que eu estava bem, mais limitada, ou expandir, falar com mais pessoas e fazer aquilo que o meu coração já me pedia há tanto tempo. Então agora eu quero mudar a minha vida mais uma vez. Eu quero algo que combine com os valores da minha vida, onde eu possa ter uma vida de qualidade, cozinhar minha própria comida, ter um tempo ali para cultivar as minhas relações, o meu relacionamento. E eu quero ser valorizada pela minha experiência e meus conhecimentos, porque isso é uma coisa que nunca ninguém me tira. E sim, eu estou levando hate, principalmente no TikTok, desde que eu postei esse vídeo aqui, que você também encontra aqui na aba de Shorts, onde eu não tô falando nada sobre vender, sobre produtos, sobre cobrar. Eu tô simplesmente compartilhando a minha transição de não trabalhar mais com unha para compartilhar conhecimento. E tem muitos comentários lindos, encorajadores, mas também apareceram vários comentários que eu já imaginava muito. Eu acho que isso foi por isso até que eu tive tanto medo de assumir esse posicionamento aqui, que é... Ai, agora virou coach. E, gente, sabe qual que é a diferença? É que uma coisa é você ir lá fazer um curso, às vezes, de 5 dias, sobre fórmulas mágicas para transformar de vida, e a outra é compartilhar uma experiência real. É a minha vida, é o meu conhecimento, são coisas que eu usei e que eu consegui resultado. Mas para essas pessoas eu só posso dizer que se você odeia esse tipo de definição, tá tudo bem. Mas esse aqui não vai ser o seu lugar. Se você só tá procurando publis, dicas de produto, vídeos engraçadinhos, tem um monte de gente por aí fazendo muito disso. Tem um monte de gente boa fazendo isso muito bem. Você pode escolher quem você acompanha. Mas aqui eu quero atrair pessoas que veem valor no que eu publico. Pessoas que estão buscando crescer, se aperfeiçoar, recomeçar. Eu trabalho há 11 anos com a internet, eu atingi resultados incríveis, eu sei o que funciona, eu sei das estratégias necessárias, mas eu também sei que para você crescer na internet, você precisa de mentalidade, e que se a tua mentalidade não estiver alinhada, você pode chegar muito longe, mas você também vai cair. E eu quero compartilhar tudo, o que me fez crescer, as partes técnicas, conhecimento sobre rede social, algoritmo, mas eu também vou compartilhar os erros que eu cometi até aqui e os valores que eu aprendi. Assim, quem tá me acompanhando e tá começando agora, já pode seguir com base, com clareza, com estrutura. E eu até entendo, sabe, tipo, esse negócio de, ai, coaching virou, tem muito charlatão por aí, vendendo fórmula mágica. E isso criou mesmo um trauma coletivo que já coloca a pessoa numa defensiva automática. Mas eu não vou te vender fórmula mágica nenhuma. Também se você espera isso, também não vai ter aqui não. Só que é engraçado, já para pensar que quando uma criadora de conteúdo que entreteu por tanto tempo começa a falar sobre valores, limites, propósitos, escolhas conscientes, ela quebra o papel que foi imposto a ela. Ai, você era tão legal, tão divertida, e agora você tá querendo ensinar alguma coisa? E eu fui pesquisar sobre isso, de por que as pessoas tinham tanto essa raiva, né? E eu descobri que isso tem um nome. Se chama Síndrome do Vira-Lata Coletivo. É aquele pensamento, quem você pensa que é para querer crescer, ensinar, se transformar
E essa nem é uma crítica real, sabe? Vocês entendem que é uma dor projetada? É a frustração de quem estagnou e não sabe como sair do lugar. E é curioso como a gente sempre foi ensinada a ser humilde. E aí quando uma mulher chega e começa a falar com segurança sobre si, sempre vem a fala de quem você pensa que é? E aí eu te devolvo a pergunta. Quem você pensa que é? Pra não poder crescer também. Vai ter entrega gratuita, vai ter vídeo aqui no canal, publicações no Instagram, mas vai ter conteúdo pago sim, porque isso é trabalho. E trabalho é digno de valor. Leva isso pra sua vida e se permita ser paga também. Oxi! Vamos todo mundo prosperar junto, gente! Esse vídeo se chama Recomeçando aos 33, mas a verdade é que tem sido um lindo processo. É doido ver as mudanças na minha cabeça que antes pareciam impossíveis de acontecer, e às vezes eu me pego me imaginando com 10 ou com 18 anos e pensando no quanto que elas estão orgulhosas de mim agora. Isso que eu tô compartilhando com vocês são coisas muito reais, muito do agora, sabe? Eu tô compartilhando a minha vivência atual, o que tá na minha cabeça agora. E essa é e não tá sendo fácil. Eu tenho que ter muita coragem pra estar aqui, assim. É a primeira vez que eu me posiciono como uma mulher adulta na internet, forte, inteligente. Quantas vezes eu já li um livro, já queria fazer um comentário um pouco mais profundo, eu pensava, não, o que vão pensar de mim? Só que agora eu tô disposta a desagradar se isso for necessário, sabe? Você tem a escolha de seguir quem você quiser, mas eu também quero ser a pessoa que seleciona, porque o meu conteúdo ele não é pra todo mundo, ele não é pra agradar todo mundo. Se você chegou até aqui é porque você também não é pra todo mundo, você é muito especial e também quer crescer, se desenvolver, evoluir e aprender a deixar a sua versão antiga pra trás, assim como eu. E é como diz a professora Lucilena Galvão, citando Sêneca, o aperfeiçoamento do caráter é como quem afina um instrumento, é como um reajuste diário, que dura a vida inteira. Então eu tenho muito trabalho pela frente ainda, temos muitos assuntos para tratar para a gente desbloquear a nossa vida. Para chegarmos ao fim desse ano, transformadas, vivendo a nossa nova versão. E se você também quer isso, embarca comigo. Vamos juntas alcançar nosso potencial e parar de sonhar o sonho dos outros e descobrir o que realmente nos faz sentir ricas.